Salve, salve aí, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias agora da tarde, né, inicinho da noite. Vasco recusa aí proposta do Red Bull Bragantino para contratar o volante Raul. Vamos falar disso aqui também, vamos falar do interesse do Liverpool no garoto Thales Magno e também aí do francês Nazi. Será que esse cara vai vir pro Vasco? Bom, pessoal, eu já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar embaixo no inscreva se você é novo. Dessa força aí pra gente chegar a 100 mil inscritos, falta muito pouco. Compartilha com a sua galera aí, traz mais vascaínos pro nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, como todo mundo já sabe, foi oferecido aí ao Vasco o jogador francês Nazi, meio campo de 33 anos. A torcida do Vasco já tratou de fazer aquela invasão nas redes sociais aí do atleta, né, para tentar convencer ele de realmente fechar com o nosso clube. Mas fato é de que até o momento ninguém da diretoria do Vasco se posicionou sobre esse assunto, nem para desmentir se realmente existe a possibilidade aí do Nazi de vir jogar no Vasco, e nem para confirmar se existe um interesse realmente do Vasco em contar com esse atleta. Como eu já disse aqui no vídeo mais cedo, o jogador está sem contrato com nenhum time e viria de graça para o nosso clube. Não sei quanto que é o salário do atleta, mas ele já está em baixa há algumas temporadas. Ele que foi pego no doping, ficou parado por algum tempo, retornou ao futebol, quando voltou foi pro West Ham, não jogou muito bem e acabou parando lá na Bélgica. Da Bélgica ele saiu do Anderlecht e está sem clube. E o seu empresário estaria talvez oferecendo ele a alguns clubes, e entre eles está o Vasco. Mas até o momento, como eu disse, a diretoria do Vasco não se posicionou. E deixa aí nos comentários, torcedor, se você acha que o Vasco pode contratar aí o francês Nazi, ou se você acha que é só especulação mesmo, que o jogador não vai vir para Colina. Na minha opinião, seria válido o Vasco contratar ele sim. Na minha opinião, seria um baita reforço se realmente o Vasco entrar em negociações aí com o atleta, né? Porque se a diretoria do Vasco se posicionar e falar que realmente negocia com o atleta, pode ser um baita reforço aí para a sequência da temporada, já que perdemos aí o Fred Guarín, né, pessoal? Dificilmente o colombiano irá permanecer no Vasco, e até o seu empresário já confirmou que ele veio para o Brasil para rescindir aí o seu contrato com o Vasco. Bom, pessoal, o Vasco teria recusado aí uma proposta do Red Bull Bragantino. O clube paulista aumentou aí a proposta feita anteriormente para contratar o volante Raul. O Vasco deseja negociar o atleta com o futebol português. Até o momento o jogador segue afastado do nosso clube, totalmente fora dos planos do Ramon Menezes e também do Vasco. O jogador está insatisfeito, quer sair do Vasco. E até o momento o Vasco não ouviu aí uma proposta que agradasse a diretoria, né, e também ao clube. A gente espera que o Vasco venha dele logo, porque não dá para ficar pagando salário de jogador que não vai entrar em campo, jogador insatisfeito de estar vestindo a camisa do Vasco. Minha opinião, assim como o Jordi, o Raul também é um jogador muito ingrato com a instituição, porque o jogador não era nada antes de vir para o Vasco. Lamentável o que está acontecendo aí. Tá certo, ele tem o direito de reclamar sim de salários atrasados, mas o Vasco teria tentado negociar aí com o atleta, resolver essa situação, e talvez ele não tenha aceitado e deseja aí sair do nosso clube. Deixa aí nos comentários, pessoal, o que você acha, se o Vasco tinha que ter aceitado logo essa proposta do Red Bull e vendido logo o Raul, ou se você acha que o Vasco fez certo em segurar o atleta e esperar uma proposta maior. Mas é aquela coisa, né? Se o atleta não estiver entrando em campo, não estiver jogando, dificilmente algum clube vai querer contratar um jogador parado, viu, pessoal? Bom, e falando de contratações, também pode ser que jogadores deixem o Vasco, e entre eles está aí o Thales Magno. Há informações de que o Liverpool estaria preparando uma proposta para contratar a joia vascaína. Lembrando que a multa do jogador é na casa dos 50 milhões de euros e o Vasco talvez aceitaria negociar ele por 30 ou talvez 25 milhões de euros. Não sei se o Vasco tem essa ideia, mas fato é que o Vasco tem que vender o mais próximo possível da multa rescisória do atleta para que o Vasco lucre bastante, né? Porque o Thales é sem dúvida nenhuma o maior ativo do clube hoje. Se vender o Thales, vai equilibrar um pouco as contas aí, vai dar para pagar salário atrasado, dívida com um atleta, com ex-atletas, né? Porque direto tá sendo penhorado aí grana do Vasco. Infelizmente, não tem como o Vasco bancar a permanência do Thales Magno, porque não tem grana. E pode ser que o jogador deixe o nosso clube aí rumo à Inglaterra. O Vasco teria recusado também uma proposta do Krasnodar de mais ou menos 13 milhões de euros. Não agradou ao Vasco essa proposta e o jogador seguiu na Colina. E a gente espera aí novidades se realmente o Liverpool vai formalizar uma proposta oficial para tirar o Thales do Vasco,
ou se ele vai permanecer na colina aí para o resto do Campeonato Brasileiro, o que seria muito interessante para o nosso clube em termos aí de campo, né, pessoal? Em termos da bola para o Vasco vencer os adversários, mas em termos financeiros seria interessantíssimo, muito bom mesmo o Vasco vender aí o Thales Magno por um valor perto da sua multa ou talvez até mesmo o valor da multa, que seria ótimo para o nosso clube. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre essa possível venda do Thales Magno aí para o Liverpool, que o Liverpool estaria preparando aí uma proposta pro garoto. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aí embaixo sobre o Nazi, se você acredita que esse jogador pode vir para o Vascão. Deixa aí também nos comentários o que você acha do Vasco ter recusado a proposta do Red Bull Bragantino pelo Raul e também, quem sabe, a saída do Thales para o Liverpool. É isso aí, pessoal. Tamo junto, forte abraço. Saudações vascaínas a todos e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Rumo a 100 mil inscritos. É isso aí. Bom final de semana a todos vocês.